Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques desta quinta-feira. Eleição nos Estados Unidos está na reta final. Norte-americanos aguardam a apuração dos últimos votos em alguns estados. Rio Grande do Sul registra geada na manhã de hoje, mas previsão do tempo indica que temperaturas voltam a subir em algumas regiões do país. Preço da soja no indicador CPEA atinge novo recorde e cotação fica acima dos R$ 168 por saca. E mais, a arroba do boi gordo na B3 renova também recorde e vencimento para dezembro atinge R$ 293,90. Nesta edição, você vai ver uma análise completa para o mercado da pecuária. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. As eleições nos Estados Unidos estão na reta final de apuração. Nenhum dos candidatos até o momento conquistou os 270 votos eleitorais necessários para ganhar. Até agora, as projeções apontam que o candidato democrata Joe Biden tem 264 votos eleitorais contra 214 do republicano Donald Trump. Alguns estados ainda não finalizaram a contagem dos votos. Na prática, Joe Biden só precisa de mais 6 votos, ou seja, se confirmar a vitória em Nevada, como vem acontecendo, o democrata ganha a eleição. Vamos conversar com o Benedito Rosa para projetar o futuro do agronegócio brasileiro e a relação com os Estados Unidos, caso Biden seja realmente o novo presidente americano. Benê, será pior ou melhor para o agronegócio brasileiro, Biden vencendo em comparação ao Donald Trump? Ou não faz diferença? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que nos acompanhem no Mercado e Companhia. Haverá diferença, haverá implicações no sistema político americano, na relação com entidades internacionais, com relação à economia do Brasil e, em particular, com o agronegócio. Porém, não será tão intensa como muitos analistas estão apregoando. O poder das instituições nos Estados Unidos, o fato de Trump não ter sido derrotado, porque foi uma votação muito grande e no Senado ainda está para a passo o controle do Senado. O poder das instituições e o poder da influência dos negócios, de investimentos, do comércio, a tradição entre Estados Unidos e Brasil nos indicam que o governo eventual de Biden, caso não haja uma reviravolta na apuração, não deverá provocar modificações tão grandes para o agronegócio brasileiro. Sim, haverá alguma interferência diferente do governo anterior, mas não ao ponto de prejudicar o agronegócio. No caso específico da soja, Benê, muitos analistas entendem que Joe Biden pode se aproximar da China, né, e aí negociar um volume maior de soja para os chineses, o que comprometeria a emissão de soja do Brasil para a China. Você entende que isso pode acontecer também? Sim, pode, mas não com efeitos muito fortes sobre a exportação brasileira. Lembro, Petri, e aos amigos e amigas, que o mundo consome 340 milhões de toneladas de soja, tem necessidade da proteína vegetal. E as trades americanas, europeias e da China, eles realocam o comércio mundial para compradores. Provavelmente pode ocorrer uma diminuição no prêmio pago para a soja brasileira, mas não ao ponto de assustar ou prejudicar muito os produtores de soja do Brasil. Talvez uma diminuição, uma involução do nível extraordinário, excelente, para um nível muito bom. E no caso, do ponto de vista ambiental, Benê, para a gente terminar, né, o Joe Biden disse literalmente, né, há um tempo atrás, que se o Brasil não conseguisse conservar a sua floresta, ele ia convocar um conselho de outros países para interferir nessa questão. Como é que você vê essa situação em relação ao Brasil? Complementando, Petro, inclusive, Biden disse que
consórcios reuniria 20 bilhões de dólares e dizia, tá aí, Brasil, o dinheiro, agora você tem que cumprir os compromissos, senão haverá restrições. Lembremos-nos de uma grande raposa da política brasileira, um mestre na área, Tancredo Neves. Existe um discurso para a campanha e outro para governar. O governo Biden não terá força suficiente para fazer uma ação tão forte contra o Brasil. Não significa dizer que não haverá influência. Sim, claro, haverá uma pressão e, de certa forma, até salutar para que o Brasil assuma um papel mais incisivo com relação ao bioma da Amazônia e os países vizinhos. Mas isso, certamente, não será, partindo dos Estados Unidos, principalmente, não será tão forte ao ponto de prejudicar substancialmente o agronegócio brasileiro. Se viesse da Europa, sim, eu ficaria mais preocupado. Mas dos Estados Unidos e da China, que são os dois maiores poluidores do mundo, não. Isso aí me parece um discurso mais para a campanha. Tá certo, Benê. Vamos aguardar, né, o resultado final. Nós estamos aqui especulando uma provável vitória do Biden, mas ela não está confirmada ainda. Obrigado pela sua participação aqui no Mercado de Companhia. Até uma próxima, Benê. Boa tarde a todos. Valeu. A cotação da soja no indicador CPEA bateu o recorde histórico e ficou acima dos R$ 168 por saca. Vamos ver. O preço da soja no indicador CPEA renovou o recorde histórico e ficou cotado a R$ 168,53 por saca. O número representa uma alta de 91,7% no ano. O cenário de altas também é observado em Chicago, onde os contratos futuros da soja voltaram às máximas registradas em outubro e chegaram a $10,85 por bushel. O analista da Terra Agronegócios, Enio Fernandes, explica os fatores dessa alta. Brasil, Estados Unidos e Argentina produzem 86% de toda a soja no mundo. Quando a gente olha no Brasil, há muito tempo a gente está ganhando no mercado internacional. Mas este ano em particular, devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós crescemos a nossa participação no mercado internacional de soja, principalmente no mercado chinês. Quando eu olho para a Argentina, o produtor argentino ele colheu sua soja, está comercializando sua soja, só que ele está reticente na venda. Por quê? Porque diariamente o peso argentino perde valor frente ao dólar. Com isso, aumenta a demanda na exportação da soja brasileira, aumenta a demanda para exportação de farelo e óleo no Brasil. Quando eu olho para o mercado interno brasileiro, tanto o setor de farelo e óleo estão sendo extremamente demandados. O óleo de soja pelo crescimento da utilização de biodiesel na matriz energética brasileira. O farelo, devido ao bom momento das proteínas animais, principalmente na exportação. Dito isso, a gente vai entrar com a próxima safra agora. Janeiro, fevereiro e março deve chegar a próxima safra. Com a entrada da próxima safra, os preços da soja tendem a ceder, a não ser que tenhamos uma quebra de safra no Brasil. E isso pode acontecer. Estamos passando pelo fenômeno climático chamado Laninha, que pode trazer alguma quebra de produtividade, consequentemente de produção, em algumas regiões do Brasil. Vamos saber agora os preços mais praticados no dia anterior, que servem de referência para os negócios de hoje. No caso da soja, veja só, Passo Fundo, R$ 173,50, a saca de 60 quilos. Em Cascavel, Paraná, 175, Rondonópolis, Mato Grosso, 178, Dourados, Mato Grosso do Sul, 173. Nos portos, lá em Paranaguá, no Paraná, 156, Rio Grande, 169 e em Santos, 155. Os preços do boi gordo na B3 registraram um novo recorde. O vencimento para novembro chegou a R$ 289,90 e para dezembro ficou cotado a R$ 293,90 por arroba. Vamos saber aqui a cotação do boi na B3, os contratos mais negociados, veja só. Para novembro, R$ 288,55. Para dezembro, R$ 293 e para janeiro de 21, R$ 286,30.
Bom, vamos conversar agora com o Tiago Bernardino, que está lá em Piracicaba. Ele é pesquisador do CPEA. Boa tarde, Tiago, está me ouvindo? A todos, boa tarde, Petrin. Pois é, você viu aí os preços do boi gordo que continuam renovando aí recordes, né? A gente quer novamente contar para o nosso telespectador quais são os principais motivos que já há alguns meses mantêm esses preços lá nas alturas, Tiago. Bom, não podemos dizer que não está sendo novidade para todo mundo, mas realmente as cotações em alta, ultrapassando aí algumas semanas atrás, 250, 270, chegando na B3 a mais de 290, é reflexo oferta e demanda. Uma oferta bem restrita dentro do campo, né, que vem se confirmando ao longo das últimas semanas, né, principalmente depois de agosto, mas agora em outubro, que a chuva atrasou um pouco ainda mais, mas também devido a uma demanda externa bem consistente e sólida ao longo do ano, mais precisamente de julho para cá, a China comprando bastante carne. Tradicionalmente, no segundo semestre é o período que mais exportamos carne bovina, né? Isso tem se confirmado também esse ano em relação à China? Realmente, a China ela entra no mercado brasileiro de carne bovina, principalmente no segundo semestre, em 2018, firme, né? Então, aconteceu esse movimento em 2018, aconteceu esse movimento em 2019, e esse movimento vem acontecendo ao longo do ano, mas também no segundo semestre. Então, há sim essa confirmação. Óbvio que a gente analisa o mercado ao longo do ano, com a guerra comercial dos Estados Unidos, a China se aproximando, seja do grão, mas também da peste suína africana, comprando também carne suína, e comprou carne, muita carne bovina, desde, podemos dizer, meados de março, recuou um pouco janeiro, fevereiro, mas já desde março comprando bastante carne bovina. Somado a um câmbio, um dólar totalmente favorável para as compras, né? Um real desvalorizado. Então, se confirma, sim, no segundo semestre, esse maior volume, principalmente julho, agosto e agora em outubro, rompendo a barreira dos 160 mil toneladas mensais, mas também a gente tem que olhar que o ano todo, realmente, a gente teve um movimento muito forte, né? Principalmente China comprando muita carne nossa. Agora, Tiago, por um lado, o pecuarista está com um preço aí supervalorizado da arroba, mas do outro lado ele também tem um custo maior de insumos, né, de alimentação, de ração, a questão da reposição também. Eu queria que você nos passasse nesse momento qual que é a proporção de rentabilidade, né? Porque no caso do pecuarista é isso que interessa, porque a gente fala às vezes o preço da arroba a quase R$300, mas é importante citar o outro lado dessa cadeia produtiva, não? Sim, e o produtor ele sente, vamos pensar no produtor de engorda, né? Eu tenho um preço de 250, 290, que seja, e realmente o bezerro veio firme, o boi magro veio firme, e principalmente nesse momento de confinamento ou semi-confinamento, os grãos, né? Farelo, subprodutos também, algodão também subiu bastante, então realmente o custo subiu. Agora, como ter uma margem positiva? A margem está positiva, apertou, mas o produtor ele tem que entender que realmente, por mais que ele tenha uma receita maior, ele vai ter um custo maior também, porque todo mundo vai se aproveitar. Quando eu digo todo mundo, a cadeia no geral ele vai se aproveitar desse movimento. Então, necessariamente, é empregar tecnologia e produzir mais arrobas, produzir mais quilogramas realmente num espaço menor de tempo. Então, realmente, a margem reduziu, mas a margem ainda continua favorável, principalmente pela arroba, historicamente, aí, em 2020, batendo recorde. Então, a gente está falando de uma arroba de 200 em média, 275, chegou semana passada 278, então realmente é uma valorização muito forte. O milho sobe ao ano algo em torno de 32, um pouquinho mais, 32, 40%. A arroba também chegando quase nos 30%. Realmente, o custo subiu mais, mas uma arroba ou um animal mais pesado vai trazer uma rentabilidade maior. Então, realmente precisa girar rápido a fazenda e empregar tecnologia. Tá certo. Tiago Bernardino, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Nós aqui do CPEA que agradecemos, sempre é um prazer poder conversar
os ouvintes, os telespectadores do Canal Rural. Um grande abraço a todos. Boa tarde, valeu. Em Mato Grosso, pecuaristas devem vacinar cerca de 14 milhões de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa em novembro. Vamos conversar com o Luiz Patrone, que está lá em Cuiabá e traz mais detalhes sobre essa vacinação e um custo necessário, né, nesse momento a ser feito pelo pecuarista. Aí, boa tarde, Patrone. Fala, Petri, boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal costuma não tratar como custo até, né? Tratar como um investimento, afinal de contas você está gastando para manter a sanidade do rebanho em dia, né? Ou seja, manter todo o protocolo aí conforme é pedido. E como você disse, essa etapa é uma etapa que são cerca de 14 milhões de bovinos e bubalinos vacinados, ou seja, animais de 0 a 24 meses de idade, né? Começou agora no último domingo, dia 1º, e segue aí até o fim do mês na maior parte do estado, avançando até o dia 15 no Pantanal, que tem uma região, uma especificidade, né? Uma dificuldade de vacinação ali naquela região por conta do tamanho e de todas as condições ali. A gente preparou uma reportagem porque tem novidades esse ano e a gente conta nessa reportagem que gravamos com o pessoal da FAMATO, olha só. Nesta etapa, devem ser imunizados todos os bovinos e bubalinos com idade entre 0 e 24 meses. A estimativa é de que, ao todo, 14 milhões de animais sejam vacinados no estado, que tem o maior rebanho do país. Os pecuaristas devem ficar atentos aos prazos. O prazo da campanha é até o dia 30 de novembro. Lembrando que para a região do Pantanal, a campanha ela termina no dia 15 de dezembro e a comunicação para os produtores do Pantanal vai até o dia 15 de dezembro, mas para os outros produtores a comunicação até o dia 10 de dezembro. Lembrando que o Mato Grosso ele tem um pequeno pedaço ali que faz parte do bloco 1 e esse pedaço, composto ali por município de Rondolândia e partes dos municípios de Coniza, Aripuanã, um pedacinho ali de Comodoro, um pedacinho de Juína. Então, essa área que faz parte do bloco 1 já não faz mais a vacinação contra a febre aftosa, mas mesmo assim esses produtores que possuem propriedades nessa região precisa fazer a comunicação do saldo de estoque do seu rebanho. Então a comunicação ela é obrigatória, continua sendo obrigatória. A partir desta etapa, não será mais preciso cumprir o período de carência após a vacinação para transportar os animais. Nas etapas anteriores, quando o produtor vacinava um bezerro pela primeira vez, existia uma carência, quer dizer, ele fazia a comunicação no INDEA, né, mas mesmo assim ele não podia fazer o transporte desse animal por até 15 dias depois da vacinação. Com a publicação da Instrução Normativa número 48, feita pelo MAPA, esse prazo não existe mais. Então hoje, o produtor que faz a vacinação no seu rebanho, ele pode transportar esses animais imediatamente. Outra novidade está relacionada ao saldo temporário, como explica o analista de pecuária da FAMATO. Se o produtor tem animais que já estão prestes a serem abatidos, esses animais eles não precisam ser vacinados. Mas, na instrução normativa anterior, esse prazo era de 60 dias, ou seja, em 60 dias o produtor tinha que realmente fazer o abate desses animais e aí comunicar, né, tirar do saldo temporário esses animais que foram abatidos, que não receberam a vacinação. Com a Instrução Normativa 48, esse produtor agora pode ter um prazo um pouquinho maior, são 90 dias de saldo temporário para ele poder fazer o abate desses animais que não foram vacinados. Mas lembrando, esse prazo vence e se o produtor não comunicar o INDEA, né, e não retirar esses animais desse saldo temporário, ele vai ter problema por causa que a vacinação ela é obrigatória. Para os produtores que optarem a colocar animais em saldo temporário, esses animais eles devem ser abatidos até o dia 28 de fevereiro de 2021. O último caso de febre aftosa registrado em Mato Grosso foi há 24 anos. Os pecuaristas sabem de cor o que é preciso fazer para proteger o rebanho, mas nunca é demais lembrar os principais cuidados na hora de aplicar a vacina. A questão da higienização da pistola, né? Colocar ela no gelo antes de fazer a primeira carga, para essa pistola já adquirir a temperatura, já ficar resfriada, para não ter o choque térmico com a vacina. Também a desinfecção das agulhas. Então todo esse processo é muito importante. Trabalhar com calma, com paciência, né? Conduzindo os animais utilizando o manejo racional. Então tudo isso é muito positivo
e melhora então a vacinação. E é um compromisso que o Mato Grosso assumiu, e até tem órgãos internacionais que faz essa fiscalização, e então é muito importante o produtor manter a vacinação da forma correta, dentro dos prazos. Mato Grosso é um dos estados que tem os melhores índices de vacinação do país, muito próximo a 100%. Isso é muito importante que o produtor continue fazendo o seu papel, que nesse momento é fazer a vacinação da forma correta, uma vacinação bem feita, com cuidado, com capricho. Muito bem, Petri. Recado dado, né, pessoal no campo, então, aí seguindo, cumprindo essa obrigação, né, esse compromisso de sempre imunizar os animais enquanto a campanha assim for feita aqui, Petri. Muito bom, orientações importantes, né? Hoje na pecuária competitiva, profissional, não dá para improvisar. Obrigado, Patrone, pelas suas informações. Até amanhã. Tchau. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.